louvo a Deus, irmãos, pela tecnologia. Parte da minha família participa conosco do culto. E eu abraço o seu Zezé e o Mauro Sérgio. O Mauro Sérgio sabe bem por quê. Quero que nós abramos a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Enquanto vocês abrem, nossa alegria, irmãos, de estar em culto. Você que está na sua casa é muito bem-vindo. Participa conosco do culto pela internet. Você, irmão nosso, de quem nós já temos saudade. Deus nos abençoe muito. Efésios capítulo 1, do versículo 15 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar-se à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas essas coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche, em todas as coisas. Pai querido, a palavra é tua, ela está aberta, foi lida. Unja o teu servo, para que ele fale em teu nome. Amém. Nos Estados Unidos, há 2 séculos atrás, um homem muito rico chamado William Hearst era também um colecionador de quadros. E quando o seu pai morreu, o seu pai disse que ele não podia repartir o quadro. E o quadro acabou ficando com o irmão de William. E William insistiu com esse homem para o seu irmão, para lhe vender o quadro pelo valor de mercado. O irmão nunca quis vender. Mas o William ficou tão rico que ele já não cuidava das suas coisas obrigatoriamente. Então, um belo dia, ele chegou para um dos seus funcionários mais altos. Disse: olha, eu quero que você rode o mundo, porque o meu quadro sumiu. O quadro que meu pai deixou. O meu irmão o vendeu e não quis vender para mim. Acho. Ele está nas mãos de alguém. Pague o preço que for e me traga. Dali um mês, aquele homem respondeu por telegrama ao seu chefe e disse: chefe, o seu quadro está na rua tal, número tal, andar tal, sala tal. Mas como que está lá? É a informação que eu tive segura. Mas como? É isso, chefe. Tá certo, mas esse depósito é meu. Então, o seu quadro deve ter sido comprado pelo senhor, que o guardou e se esqueceu. Já lhe aconteceu isso? Você tentando resolver um problema, resolver uma situação,
tinha recursos que você não imaginava que tinha. O apóstolo Paulo está nesse texto, falando aos Efésios, sobre esse assunto. Os Efésios foram evangelizados e Paulo trabalhou entre eles 2 anos e meio. Foi embora e escreveu essa carta depois de 5 anos. No seu capítulo 1, o apóstolo Paulo fala do versículo 1 ao 13, ao 14, sobre a obra de Deus em nosso favor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e agradece a Deus por isso. E no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, ele vai falar da graça de Deus que nos alcançou. Então note bem, o nosso texto está entre o que Deus fez por nós em termos de escolha eterna, e no seguinte, a graça de Deus. E no meio, ele fala sobre os recursos que devemos lembrar, os recursos para os quais devemos atentar na nossa vida cristã. E eu quero dividir a minha mensagem em 4 pontos, muito simples. O primeiro é a situação em que Paulo fala disso. O segundo é o conteúdo da oração que Paulo fala para aqueles irmãos. O terceiro é dar uma ênfase no poder, segundo esse texto. E o quarto é para quem, ou de quem, ou para quem é oferecido, ou são oferecidos esses recursos. A situação é muito simples, narrada aqui. O apóstolo Paulo diz que soube que aquela igreja tinha amor e fé. 2 grandes virtudes cristãs, das maiores. E aquela igreja, então, era uma igreja que não era uma igreja simples, não era uma igreja morta, não era uma igreja parasita, era uma igreja ativa. E Paulo os elogia. Então entramos no conteúdo da oração. Ele diz assim: assim que eu soube disso, eu orei por vocês. E o que é que eu pedi a Deus? Então note bem que ele começa e diz assim: eu pedi a Deus revelação e conhecimento para vocês. Vocês entendam o que é que Deus o Pai, glorioso, poderoso, majestoso, faz por vocês. E talvez alguém diga assim: oba, que bom, aqui nós temos a unção específica de revelação. Não, querido, não. Se você ler o capítulo anterior, Paulo diz que muitas coisas estavam escondidas, eram mistérios, mas que o apóstolo Paulo fora escolhido por Deus para revelar esses mistérios. E o mistério é simples. O judeu entendia que a salvação era só dele, e Deus já tinha planejado desde os tempos eternos que os gentios seriam chamados também. Então Paulo diz assim: esse mistério da inclusão dos gentios no corpo de Cristo, Deus me deu para cumprir, e eu o cumpro. Aí Paulo vai falar de um outro recurso. Ele diz que pede a Deus que lhes dê iluminação. Iluminação. É muito bonito isso aqui. Ele quer que eles sejam iluminados, porque, note bem, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual a esperança do seu chamamento, e qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então diz 2 coisas. Ele pede a Deus que Deus ilumine o coração deles, para que com os olhos da fé, para que com os olhos espirituais, eles possam entender isso. Deus me escolheu,
Deus me chamou, Deus tem me abençoado nesse sentido. Que coisa maravilhosa, que coisa encantadora, que coisa linda. Mas o apóstolo Paulo ainda fala mais. Qual é a riqueza da glória? Querido, o seu Deus é rico. O seu Deus é de superabundância sempre. Sempre. E quando você vai no início desse texto, e também no capítulo 2, o texto diz que Deus é rico em misericórdia e graça. Mas ele tem aqui uma pequena palavra que os estudiosos da Bíblia a veem de várias formas. Herança dos santos. Herança nos santos. O que é isso? Alguns dizem, nós somos herança para Deus e Deus é herança para nós. Eu gosto de pensar nisso. E quando a gente vai na Bíblia, a gente descobre que é isso mesmo. No final do capítulo, aliás, no texto bem antes do nosso, ele diz que Deus faz isso. Deus faz isso. E Isaías fala disso, quando diz que depois de ter sofrido, o Messias vai receber honra, glória, e vai receber os que são os seus, e vai ficar satisfeito com o seu trabalho. Então note bem, Paulo está orando para que os crentes de Éfeso reconheçam os recursos espirituais que eles têm em Jesus. E o recurso da revelação e conhecimento e é para que os crentes tenham conhecimento pleno de Deus. Depois Paulo pede iluminação, que os leve a ter esperança. Esperança na Bíblia não é alguma coisa incerta, esperança na Bíblia é alguma coisa certa, e diz que nós somos herança para Deus. Atenção nisso, meu irmão amado. O que é Deus dizer para você? Filho, você é minha herança. Mas aí então, Paulo começa a falar do que eu queria gastar mais tempo com você. Afinal, é ressurreição, e você deve ter achado até estranho o meu texto. Ele diz assim no versículo 19: e qual é a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja bem, quantas vezes uma ideia relacionada com poder, suprema, grandeza, poder, eficácia, força e poder. O nosso Deus está conosco, o que vai nos dar revelação e conhecimento para que entendamos plenamente a Deus um dia, o que fala que nós devemos ter esperança e sabemos que nós somos herança de Deus. Aqui ele diz assim: não há problema para esse Deus. Nenhum problema é maior do que ele. Nenhuma dificuldade, nenhum problema lhe atrapalha de agir. Não há. Pense na ressurreição de Cristo, querido. Morto, o Império Romano deu o atestado de óbito dele quando foram pedir para tirar o corpo. Eles não correriam esse risco jamais. Uma pedra enorme tapando a entrada para a sepultura dele, soldados romanos guardando a sepultura. Você acha que alguém ousaria entrar lá? Você acha que seria possível alguém fazer alguma coisa ali? Seria possível alguém resolver esse problema?
E eu digo assim, homem nenhum, nunca, jamais. Mas Deus, o Pai, com o seu tremendo poder, fez o quê? Diz assim, olha, ressuscitando dentre os mortos. E Deus não parou aí. E fazê-lo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha que bênção, meu irmão. É um recurso espiritual que Deus lhe dá. O que é que ele fez com Cristo? O ressuscitou, tirando do túmulo e fazendo viver. Ele vai para o céu onde Deus mora. Assenta-se à direita de Deus, o que indica autoridade, poder, realeza. E pisa, tem os inimigos debaixo dos seus pés. Todos eles, principados, potestades, poder e domínio. Se não bastasse, ele diz assim, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Preste bem atenção, querido. Você vai a Efésios 6, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra... A nossa luta é contra os principados, as potestades, e que Deus nos dá a graça de vencê-los usando a armadura de Deus. Mas o texto não para aí. O texto diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Irmãos, quando eu fui estudar esse versículo e o compreendi perfeitamente, e vi uma coisa nele que um estudioso me mostrou, que coisa belíssima. Os inimigos de Jesus tem aos seus pés. Ele domina sobre eles obrigatoriamente, ainda mais no céu. E da igreja, ele domina a igreja também, mas ele não domina com o pé em cima dela. Ele o domina sendo o cabeça da igreja. Então Jesus está dizendo, ou Deus está dizendo, para mim e para você, que nós não somos dominados por Deus ou por Cristo, com seu pé fincado em nós, mas que nós temos a Jesus como nosso cabeça. E não só isso, nós somos o corpo místico de Jesus, e somos a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja, querido, a igreja, debaixo da autoridade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então vem meu último ponto aqui. Faltou alguma coisa no meu sermão? Se você que gosta de pregar sobre o que eu não disse, olha o versículo 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder para os que cremos? Pense bem, tudo que Deus fez em Jesus, com Jesus, para Jesus, Deus fez também para mostrar para os que creem que eles têm muitos recursos espirituais, que eles podem viver da forma que agrada a Deus, porque Deus lhe dá poder. Um dia desse eu fiquei tão entristecido, triste mesmo, de ouvir pelo rádio uma entrevista de uma cantora no Brasil que eu gosto muito,
Mas ela falou o tempo inteiro sobre o empoderamento das mulheres no mundo. E eu fiquei pensando que esse poder é de Jesus só. Não pode servir a causas feministas, mas deve ser direcionado ao serviço de Deus. Por que eu falo isso, querido? O texto diz que Deus fez isso tudo, e esse poder é para os que cremos. Eu concluo. Certa vez a nossa igreja aqui da Lapa mesmo fez a entrega de um sopão no CEAGESP. E nós fomos conversando com as pessoas. Eu me aproximei de um homem e disse: boa noite. O senhor gostaria de um prato de sopa? Ele disse: sim. Qual o seu nome, moço? Falou para mim. Eu disse: chamo George, eu sou pastor George. Pastor, eu estou na rua. Eu não sou pobre. Eu não estou na rua por necessidade de comida. Não estou. Eu tenho emprego a hora que eu quiser, tenho uma profissão boa, tenho família, tenho filhos, tenho esposa que me ama, mas eu não sabia mais o que fazer com meu filho drogado. Estava perdido e não tive estrutura para cuidar do problema. Não tinha recurso nenhum. Então eu fugi do problema. Por isso eu estou na rua. Quem sabe, querido, você tem pensado lá no seu coração, e às vezes até mesmo diz isso: eu não tenho poder para vencer a tentação. Eu não tenho o poder de ser crente. Eu não tenho o poder de ter paz nas horas das minhas lutas. Eu não tenho esse poder. Querido, Deus quer lhe ensinar hoje que os recursos dele estão à sua disposição. Note bem o que o apóstolo Paulo fala sobre isso num outro texto. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E quando você vai entender esses textos bem, você entende que Deus nos dá muitas vezes a vitória, muitas vezes a abundância, mas às vezes não nos dá aquilo que nós achamos que Ele deve dar. Quando Deus deu uma doença a Jó, a sua esposa disse para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Deus disse: você fala como uma louca. Nós recebemos de Deus o bem, agora não vamos receber o mal. Então Jó adorou. A sua mulher lhe disse: blasfeme contra Deus e morra. Jó diz: querida, vamos adorar a Deus e viver. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz: e há de vir sobre nós o Espírito Santo, e nós seremos suas testemunhas no mundo todo. Veja que coisa extraordinária. Você raramente se lembra disso. Você tem a companhia de Jesus quando evangeliza. Ele disse o quê? Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Então, eu encerro. Aqui nesse texto,
O apóstolo Paulo nos diz de maneira muito simples: irmãos, eu soube que vocês têm tido muito amor uns pelos outros e bastante fé. Eu estou tão animado com isso que eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas vocês precisam crescer em algumas coisas. No conhecimento de Deus. Vocês também precisam crer. Vocês também precisam crer que somos herança de Deus. E podemos ter esperança. Ele nos diz também que Ele tem poder para nos dar. E finalmente Ele diz que esse poder está em Cristo, para os que creem. Você crê, querido? Se você crê, nós estamos diante de um problema gravíssimo no Brasil. Mas o poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está à nossa disposição. Que Deus nos abençoe. Feliz Páscoa a todos nós.